seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor hoje e eternamente, amém? Vamos ao momento da palavra do Senhor essa noite. Peço que os irmãos que trouxeram as vossas Bíblias que possam abrir no livro de Marcos, capítulo 8, do verso 22 ao 26. Marcos, capítulo 8, do verso 22 ao 26. Marcos capítulo 8, do versículo 22 ao 26. Amém? Todos acharam? O tema do capítulo é a respeito da cura do cego de Betsaida. E o versículo 22 diz assim: E chegou a Betsaida, onde lhe trouxeram um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Versículo 23: E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Versículo 24: E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, mas os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. Então ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. E por último, para finalizar, versículo 26, que diz assim: E mandou para sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Amém? Vamos orar por esta palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, queremos te apresentar neste momento a leitura da tua palavra, Senhor. Queremos te pedir que a tua palavra venha falar aos nossos corações, venha nos trazer uma injeção de ânimo esta noite, Senhor. A tua palavra, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da nossa alma e do nosso espírito, das juntas e medulas. Então, pelo poder da tua palavra, Senhor, penetra a nossa alma nesta noite e faz-nos sair daqui cheios da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Marcos capítulo 8, como eu acabei de falar o tema do capítulo, diz que é a respeito da cura do cego de Betsaida. A Bíblia diz que
Jesus estava numa aldeia. O nome da aldeia se chamava Betsaida. E algumas pessoas levaram este cego até Jesus, pedindo para Jesus e clamando a ele para que Jesus tocasse nele, para que Jesus curasse ele, para que Jesus fizesse com que ele voltasse a ter visão. E qual é a chave da mensagem esta noite que eu quero passar para você? Eu quero que você reflita aí com você, assim como eu reflito como está a minha, como que está a minha e a tua visão. Porque a falta de visão, meus irmãos, ela nos paralisa. E o que é a visão? É a nossa perspectiva de futuro. Visão é nós acreditarmos naquela palavra que Deus liberou sobre as nossas vidas. Talvez seja uma palavra que Ele liberou sobre o teu casamento, talvez uma palavra que Ele liberou sobre o teu financeiro, ou sobre os teus filhos, ou sobre o teu ministério. Mas no meio da nossa trajetória nesta vida, vem muitas dificuldades, vem muitas turbulências. E a nossa visão muitas vezes ela vai se enfraquecendo. E aquela situação ali vai nos enfraquecendo, vai nos fazendo enfraquecer a visão, vai nos fazendo perder a nossa perspectiva de futuro. E às vezes ficamos ou com a visão embaçada daquilo que Deus tem para nós, ou literalmente nós nos perdemos na vida porque perdemos a visão. E eu quero te dizer que o Senhor te trouxe aqui esta noite para dizer que a partir de hoje Ele quer romper com todas as barreiras, com todas as travas que tem te interrompido e que tem te paralisado e que te tem feito perder a visão de tudo que Ele já falou e já liberou para a tua vida. A Bíblia diz que quando aquele povo leva aquele cego para Jesus, eles pedem para que Jesus cure ele. E Jesus, o que é que ele faz? A Bíblia diz que ele cospe nos olhos daquele cego. Não é como no livro de João capítulo 9, que a Bíblia fala que Jesus cuspiu no chão e fez lama e colocou nos olhos. Não, Marcos capítulo 8 fala sobre um outro cego. Esse cego Jesus cuspiu diretamente nos olhos dele, a Bíblia diz. E quantas vezes, se fosse com nós não iríamos nos sentir afrontados, rejeitados e humilhados, porque imagina alguém chegar e cuspir assim nos nossos olhos. Alguém chegar assim, simplesmente cuspir na nossa visão, cuspir nas nossas perspectivas de futuro, apesar que aquele cego, ele estava assim, porque ele não enxergava mais nada. Só que Jesus, ele muitas vezes, ele vem para cuspir justamente naquilo que está paralisando e travando a minha e a tua vida. Justamente para destravar aquilo que está paralisando a minha e a tua visão. Porque a nossa visão, gente, ela vai nos levar aonde as nossas pernas não chegam. Então, nós precisamos entender que a visão é mais importante, a visão de futuro, a visão do que Deus tem para mim, a visão do meu propósito aqui nesta terra, é muito mais importante do que as minhas pernas, porque a minha visão vai me dar força suficiente, vai me dar energia, vai me dar graça mediante o que Deus tem para derramar em mim, para chegar até onde Deus quer que eu chegue. Então, não se preocupa se muitas vezes você chega para o Senhor e fala assim: Senhor, eu não estou com mais visão daquilo que tu me prometestes. Eu não tenho, Senhor, mais visão daquilo que tu liberaste sobre a minha vida. A Bíblia diz, gente, que ao passar do capítulo 8, como nós acabamos de ler, a Bíblia diz que Jesus cospe nos olhos dele e pergunta a ele: o que é que você agora está vendo? Está vendo agora alguma coisa? Aí ele responde assim: eu vejo homens. Eu vejo homens, mas vejo como se fossem árvores. Então, o que é que a Bíblia está querendo dizer? Que este homem não era um cego de nascença. Este homem, se ele está falando que viu o homem como árvore, ele já teve em algum tempo da vida dele visão. Mas no meio do caminho, a visão dele se perdeu. E da mesma forma acontece comigo e com você. A nossa visão, ela vai se enfraquecendo, ela vai caindo, ela vai esmorecendo no meio do caminho. E nós perdemos toda aquela ousadia que nós anteriormente tínhamos. Nós passamos a viver cheios de medo, de temor, de covardia,
Senhor, cadê a tua palavra? Senhor, antes eu acreditava tanto, agora eu acho que foi eu que entendi a palavra que o Senhor liberou para mim errado. Por quê? Porque no meio do caminho a nossa visão ela vai se enfraquecendo. Mas o Senhor te trouxe aqui esta noite para te dizer que Ele hoje está expandindo a tua visão. Ele te trouxe aqui nesta noite para você dizer assim, Ele está perguntando para você a mesma coisa que Ele perguntou para esse cego. Ei, você está vendo alguma coisa agora? O que é que você quer que eu te faça? Diga para o Senhor assim, eu quero ver, Senhor. Senhor, eu quero ver, eu quero que o Senhor expanda a minha visão. Eu quero que tudo aquilo que já foi perdido na minha vida, toda a perspectiva de futuro que eu já tive, eu quero que a partir de hoje o Senhor venha restaurar. Senhor, eu estou aqui aos teus pés, estou pedindo misericórdia. E eu te garanto que se você, ainda com a visão distorcida, ou talvez mas não enxergando nada da tua perspectiva de futuro, se você for até o homem correto, o Jesus de Nazaré, Ele tem libertação para você, e Ele tem cura para você, e Ele tem renovo para você, porque tudo isso Ele é. Agora veja, Jesus pergunta para ele, estás vendo agora alguma coisa? Após Jesus cuspir nos olhos dele, ele pergunta para aquele homem, o que é que você vê agora? Aí ele diz, eu vejo homens, mas vejo como árvores. Agora veja, para quem não enxergava nada, vê um pouco distorcido, ou seja, vê homens, mas vê homens e entender que é homens, mas vê que parece uma árvore. Já é alguma coisa para quem não via nada. Ver distorcido já é alguma coisa. Só que não é a visão que Deus quer para mim e para você. Porque a visão distorcida na nossa vida, ela vai nos paralisar e não vai permitir que nós passamos com todas as barreiras que Deus tem para as nossas vidas após esta barreira que nós precisamos romper. Então veja, se nós ficarmos acomodados com a visão distorcida que nós estamos hoje, nós vamos perder toda e qualquer visão de futuro. Então não se conforme se a sua visão está até hoje, ou se você chegou até aqui com a visão distorcida. Não perca a sua fé, porque aquele que te prometeu, Ele garante. Aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquele que te prometeu não conta com a força do teu braço, porque Ele diz que o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí Ele diz assim no livro de Isaías, ei, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Diz o Senhor de si mesmo. E eu quero te perguntar para que você responda para você mesmo essa noite. Operando o Senhor na tua vida, quem vai impedir? Operando o Senhor na tua vida, quem vai impedir? Não há quem pare aquele que Deus escolheu para caminhar. O Senhor está falando contigo esta noite. Ei, você é peregrino, você é peregrina. Eu te chamei para caminhar, eu te chamei para andar. Mesmo que ainda agora você esteja com a visão distorcida, mas continue caminhando, porque eu te chamei para peregrinar. E peregrino significa andante. O peregrino, ainda que ele esteja com a visão um pouco falha, falando assim, Senhor, me ajuda. Senhor, minha visão está fraca. Senhor, não estou muito bem. Mas ele vai peregrinando, ele vai andando. Porque a Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, certamente voltará consigo, trazendo os seus resultados. Então eu quero te dizer, ainda que você esteja chorando, não deixe de peregrinar, não deixe de caminhar, porque o Senhor, Ele é contigo. O Senhor é aquele que te sustenta, o Senhor é aquele que te levanta, o Senhor é aquele que te fortalece, o Senhor é aquele que passa com os olhos por toda a terra, procurando aqueles que têm o coração perfeito para com Ele, para se mostrar forte na tua vida, para se mostrar bom na minha e na tua vida. Oh, radahadaya sai. Ei, grite com toda a sua alma dentro do seu ser e diga assim, Senhor, Tu sabes como é que está a minha visão. Senhor, eu não aceito sair daqui esta noite da mesma forma.
Senhor, expande a minha visão. Abre a minha visão espiritual, Senhor. Senhor, abre o caminho para eu passar. Senhor, ainda que o caminho não esteja aberto, abre a minha visão, porque ela é suficiente para me ver o caminho aberto, mesmo que o caminho ainda não esteja aberto, porque é isso que a fé, ela faz por você. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então a fé é quando você vê tudo esmorecendo, a fé é quando você vê tudo se acabando, a fé é quando você não tem visão, não tem expectativa, mas diz assim: eu creio no Senhor meu Deus, e eu sei que por minha causa, em alguma hora Ele vai se levantar, e Ele é aquele que vai mudar o meu e o teu cativeiro. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Você pode perder muita coisa na sua vida, meu irmão. Você só não pode perder a visão. Perca tudo, mas não perca a visão que o Mestre te deu. Lute por ela. Você não vai chegar a lugar nenhum na sua vida se você não tiver visão. Se você não souber onde quer chegar, se você não olhar com os olhos da fé. Diga ao Senhor essa noite: Senhor, alinha minha visão. Senhor, não quero mais olhar distorcido. Eu não quero mais olhar os homens como se fossem árvores. Eu não quero aceitar visão distorcida. Eu quero visão clara. Porque a Bíblia diz que Jesus, na segunda vez que tocou naquele homem, tocou nele e disse assim: e agora, o que é que tu estás vendo? Olha para cima. Aí aquele homem, a Bíblia diz que aquele homem viu tudo claramente. Ele viu tudo perfeitamente. Então sabe qual é o segredo? Sabe qual é a chave? Não se preocupe se Jesus cospe nas tuas expectativas. Ele está cuspindo naquilo que está te paralisando. É para um bem, é para um propósito. No final você vai entender. Mas não desista daquilo que o Senhor tem para você. A Bíblia diz, como eu acabei de falar, que Jesus manda com que aquele homem, aquele cego, olhe para cima. E aí quando ele olha para cima, depois de ser tocado por Jesus pela segunda vez, aquele homem enxerga. Sabe qual é o segredo? Olhe para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. Quando você parar de olhar para quem está na tua frente, para quem está atrás, para quem está na tua esquerda, para quem está na tua direita, você não vai mais ficar paralisado. Você não vai mais. Porque nós só vamos conseguir avançar quando nós começarmos a olhar com os olhos da fé. Quando nós passarmos a olhar para o alto, para aquele que está nos guardando, nos curando e nos livrando, amém? No mesmo livro de Marcos, capítulo 10, a Bíblia fala a respeito da cura de um outro cego. Agora é o cego de Jericó. Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 52, conta a história. E a Bíblia diz que o cego Bartimeu, que era o cego de Jericó, estava sentado, mendigando esmola. Aquele povo estava mendigando. Só que tem uma questão. Quando ele ouviu, a Bíblia diz assim, quando ele ouviu que Jesus de Nazaré estava chegando, meu Deus, ele começou a gritar assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que o povo começou a repreender Bartimeu, falando assim: ei, cala a boca, para com isso, cala a boca. E ele: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por quê? Porque quem sabe o propósito aonde quer chegar, quem tem a visão ainda que não esteja enxergando de fato, sabe que não vai se paralisar por aquilo que estão falando, por aquilo que estão te acusando. Vai continuar tentando chamar pela presença de Deus. Então eu quero te falar esta noite, continue clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ainda que as pessoas estejam te criticando, estejam te caluniando, estejam: ei, tá querendo ser o bom crente agora, é? Agora é a crente boazinha. Agora é o crente bonzão.
Agora quer ser o santo do mundo. Nem responda, continue. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele homem gritou tanto que Jesus parou e mandou chamar ele. Então, não se preocupe se você já chamou a Cristo uma vez, se você já gritou por misericórdia 2 vezes, porque no tempo oportuno, Jesus vai parar, vai olhar para você e ele vai dizer assim: ei, manda chamar aquele ali, manda chamar aquele ali, porque hoje eu vou voltar a dar visão a ele, porque hoje eu vou voltar a dar visão, hoje eu vou expandir visão. O Senhor te trouxe aqui esta noite para abrir visões que estão fechadas, para dizer para você: ei, caminha mais, bora, tu és peregrino, és andante, ei, caminha, caminha, caminha. Aí presta atenção, quando Jesus manda chamar Bartimeu, a Bíblia diz que aquele homem, o Bartimeu, que estava sentado mendigando, a Bíblia diz que ele se levantou, largou de si a capa que estava e sem visão foi até Jesus. Eu não estou enxergando nada, eu estou vivendo um dia escuro hoje, mas eu vou até Jesus. Ei, Ele está me chamando hoje, Ele está me chamando para um despertar hoje. Aquele homem largou as suas capas e mesmo cego, mesmo sendo humilhado, há pouco estava mendigando, ele disse: ei, vou largar tudo que está me colocando para trás, eu vou me levantar aqui hoje. Eu vou até o mestre hoje. Eu vou devagarinho porque eu estou cego, mas eu vou. E uma hora eu vou chegar lá. Vá caminhando, vá caminhando, vá caminhando. Quando Bartimeu chega para ele, para Jesus, Jesus pergunta assim: ei, o que queres que eu te faça? Aí o Senhor pergunta para você essa noite: ei, o que queres que eu te faça? Aquele cego respondeu para Jesus: mestre, ei, eu quero ver. Eu não sei você, mas eu quero ver. Seja a minha visão se está hoje pouca, média ou grande, eu quero continuar vendo cada dia mais para poder alcançar aquilo que o Senhor tem para mim. Então o Senhor pergunta para mim e para você hoje: ei, o que é que você quer que eu te faça? Diga para o Senhor: eu quero ver o meu casamento restaurado, eu quero ver o meu casamento liberto, eu quero ter a minha enfermidade curada, eu quero ver o meu emocional curado. Ei, ainda com pouca visão, vá até o mestre. Não ligue para o que estão falando, largue sua capa, chame, se for preciso, como o cego de Marcos capítulo 8, pessoas para te ajudar, para te levar até Jesus, porque muitas vezes é isso que acontece. Nós estamos já tão fracos, tão perdidos, tão desolados na vida, e não temos um único abençoado que possa nos levar para Jesus. Muitas vezes nós mesmos não temos a sorte que esse cego de Betsaida teve, de ter pessoas que o levassem até Jesus. E Jesus, ele vê a minha e a tua necessidade, a necessidade da tua casa, mas ele está dizendo assim: ei, peregrina, eu te dei uma visão lá no começo, lembra? Eu te dei uma visão do teu ministério, continua caminhando. Não deixa de caminhar, mesmo sem entender, continua caminhando. Aleluia. É muito importante que você entenda que para que você chegue no propósito daquilo que Deus tem para você, você precisa ter visão. Também no livro de Gênesis capítulo 13, do versículo 14 ao 17, eu vou ler aqui para você rapidinho essa história. Aqui é o Senhor falando com Abrão e diz assim: e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele:
levanta. Diga assim para quem está do seu lado: ei, levanta. Diga com fé e com vontade: levanta. Levanta. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Versículo 17 para finalizar. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. A Bíblia aqui também está falando com Abraão. Quando Abraão se separou de Ló, a Bíblia fala com Abraão e diz assim: Abraão, vai em cima daquele monte ali. Olha para onde você pode aí. Olha aí para o ocidente, para o oriente. Olha para onde você puder, olha o máximo. Porque aonde tua visão alcançar, é o que eu vou te dar nas tuas mãos. Então entenda o poder de onde a sua visão tem que chegar. Porque nesta idade, Abraão já estava velho, então as pernas dele não iam mais. Mas Deus deu a receita: ei, onde tuas pernas não puder mais ir, eu vou te dar a visão, porque você vai chegar do mesmo jeito. Aí ele fala assim para Abraão: ei, levanta. Levanta agora os teus olhos. E eu quero falar para você essa noite: ei, levanta os teus olhos. Eleva os teus olhos para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: ei, levanta a tua cabeça, porque hoje o Senhor coloca uma nova visão na tua mão. Você hoje, a partir de hoje, Deus vai te dar sonhos. Deus vai te dar revelações pela madrugada, onde a sua visão será expandida, aonde a sua visão alcançar, o Senhor vai te dar. Então, ei, levanta a tua cabeça, levanta os teus olhos, enxerga o máximo do que você puder ver, porque aonde sua visão for, é onde eu vou te levar. O versículo 15, quando Deus fala para Abraão, ele diz assim, ó: porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti a tua semente para sempre. Ver é sobre visão. E Deus não falou com Abraão: ei, aonde você enxergar, ei, onde você enxergar eu vou te dar. Não. Onde a sua visão for, é o que eu tenho para a sua vida. E eu quero falar para você essa noite que você precisa ressuscitar as visões que um dia você já teve a respeito da sua casa, a respeito dos seus ministérios, a respeito dos seus filhos, a respeito dos seus relacionamentos. Porque hoje tem um destravar de Deus para expandir visão e para clarear 100% toda a visão que está distorcida. Fique de pé. Toda visão que está distorcida. Meu Deus. Toda visão que até hoje tem te paralisado, tem te dado um espírito de covardia. Eu quero te dizer que a Bíblia diz assim: porque eu não vos dei espírito de temor. Ou algumas versões vai dizer de covardia. Porque eu vos dei espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Ei, não te dei espírito de covardia, eu te dei espírito de fortaleza. Então seja forte e seja corajoso. Ei, seja forte, seja corajoso. Olhe para o alto, peça para que Jesus limpe a tua visão. Largue tudo, largue as calúnias, largue as afrontas, como Bartimeu largou, e diga assim: eu não quero saber não, eu vou caminhando. Ei, versículo 17 de Gênesis capítulo 13, que eu acabei de ler, diz assim, ó: Deus falando para Abraão: levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei.
Ei, eu e você precisa se levantar e percorrer a terra. Ou seja, peregrinos. Eu e você somos peregrinos e peregrinos não podem andar. Nós precisamos continuar caminhando em Cristo. Continuar caminhando em Cristo, continuar caminhando em Cristo. Para que a visão que Ele tem para nós possa ser realizada. Possa ser concretizada. Então esta noite eu quero te pedir, onde você estiver, feche os seus olhos. E peça para o Senhor, Senhor, o Senhor sabe da minha visão, Senhor. O Senhor sabe das minhas necessidades. Senhor, eu quero te pedir, expande a minha visão, Senhor. Dá força às minhas pernas, e onde não tiver força nas pernas, abre a minha visão, abre a minha visão, abre a minha visão, Senhor. Oh, Senhor, expande e abre aquilo que está fechado. Quebra com aquilo que está travado. Porque o arco do forte é quebrado hoje sobre nossa vida. Toda a cadeia emocional, toda a cadeia que nos paralisa, que nos prende, tudo aquilo que Satanás jogou no nosso caminho para nos fazer perder a visão, para nos fazer começar a olhar distorcido. O Senhor diz que Ele hoje está repreendendo e está quebrando, porque Ele quebra toda a corrente, todo o cadeado, tudo aquilo que está travado, Ele destrava. Agora Ele se posiciona nele. Ainda que estejas com a visão caída, continua andando e continua clamando por Ele. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ore ao Senhor enquanto o louvor toca o hino agora. Por 2 minutos, em nome de Jesus, pedindo para que Ele venha expandir e limpar a tua visão, em nome de Jesus.